Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é Tanise Galon, estamos em mais uma live do Mente Aberta, juntos e juntas. É um prazer ter vocês aqui, vou esperando entrarem aos poucos. Enquanto isso, aproveitando, né, gostaria de dizer para aqueles que não conhecem o Mente Aberta é um projeto de extensão que eu realizo na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, enquanto docente da universidade. E hoje nós falaremos de um tema que eu acho que eu não preciso explicar a importância dele. A Thaís, a nossa querida convidada, já entrou, né? E eu vou esperar a Thaís pedir para participar e a gente começa. Agradecer a presença de todos, todas e todos, a Mariana, o Aruan, a Sueli, a Anitta. É um prazer ter vocês aqui. Amanda. Bom, vamos começar. Olá, Thaís. Olá, Tanise, boa Boa noite. noite, é um prazer te conhecer. Não te conheço pessoalmente, né? Só por mensagem, Pois é, mas é um prazer é ter um você aqui. prazer também. É um prazer ter você aqui, Thaís, no nosso projeto Mente Aberta. Eu fico muito grata por você ter aceitado esse convite, por dedicar o tempo da sua vida, da sua correria para estar aqui. Né? Eu agradeço imensamente por isso. E eu queria, só para começar, Thaís, eu vou deixar você falar, a fala é sua, vou deixar você se apresentar. Eu só vou trazer aqui um iniciozinho que a gente costuma fazer aqui. Então, só os nossos ouvintes, né? Nós já temos pessoas aqui muito queridas que gostam do tema. Então, o tema de hoje é intitulado Racismo Estrutural e Saúde Mental. Né? Apresento, então, a nossa querida Thaís Ferreira da Trindade. A Thaís é psicóloga clínica em fenomenologia existencial. Ela já atuou como psicóloga social em ONGs com crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, cuidando de temas como racismo, sexualidade, violência e educação continuada. Thaís, eu vou deixar você livre para se apresentar melhor se você quiser. E aí depois eu começo com uma pergunta que nós até construímos, né, nas nossas conversas, como uma pergunta de abertura. Deixo os ouvintes livres para fazerem comentários durante a live, perguntas. Deixaremos os últimos minutos para Thaís comentar, né, o que vocês trouxerem, tá bom? Então, Thaís, eu te passo a palavra. Tanise, acho que em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, né? E retomar um pouco do que você disse agora. Acho que é um tema que a gente não precisa explicar a importância, né? Mas é importante que a gente vá criando espaços de diálogo e reflexão para construir temáticas que versam sobre essa vulnerabilidade social que a gente precisa cuidar, porque afeta a sociedade como um todo, né? E também por outros motivos. Eu sou psicóloga clínica, já atuei na área social, na área escolar, com temas que versam um pouco daquilo que vamos conversar hoje, né? E se você quiser aí fazer a pergunta que construímos juntos, porque juntas tem bastante assunto para falar sobre isso, É né, Tanise? verdade, é verdade. Eu já vou então ser objetivo para a gente não perder tempo. Nós temos uma live de apenas uma hora, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta, né, como start para a nossa discussão de hoje a saúde mental, ela é de alguma forma afetada por questões históricas e sociais? Pensando na população negra, como isso se encaixa? Como isso se constitui? Né? Eu acho que é uma pergunta densa, mas importante. Passo a palavra, Thaís. Obrigada, Tanise. É uma pergunta densa, né? Porque dá para responder um monte de coisas ao redor disso. É claro que a gente não tem como aqui situar todos os pontos que constroem um sujeito, né? Mas a gente, em primeiro lugar, pode dizer que o sujeito ele é biopsicossocial, né? Então ele é construído por questões que são históricas, que são culturais, que são ambientais, que são biológicas e que são individuais também, né? Mas, Exato. sobretudo,
uma coisa que atravessa, um fenômeno que atravessa a nossa história de vida é a história, né? É como a cultura foi construída, é a maneira como os nossos hábitos são criados, a maneira como essa sociedade existe e, sobretudo, como a gente se relaciona. Né? E aí, pensando na população negra, né? Acho que eu tenho um dado importante aqui, que eu até notei o nome, né? A gente precisa começar a falar também um pouquinho sobre suicídio, né? Se a gente for parar para pensar no suicídio, a mais ou menos cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio no mundo, né? E isso é um problema de política pública, que precisa ser cuidado por toda a sociedade, que precisa de políticas públicas implementadas para que a gente possa cuidar dessa temática, né? Brevemente, tem um outro dado que traz para a gente que a cada 10 jovens homens que cometem um suicídio, 6 desses homens são homens negros, né? E aí, pensando nesse dado, é importante a gente descobrir, desconstruir o porquê disso, né? Se a gente for pensar na temática do suicídio, os motivos que levam uma pessoa a padecer, a adoecer mentalmente, ou até mesmo chegar nesse triste óbito, a gente vai retomar essas questões biopsicossociais, né? A gente acredita que, além da predisposição genética, a sociedade, os fatores econômicos, culturais e sociais também interferem na medida como o sujeito existe no mundo e como a saúde mental dele é construída a partir daí. Né? E aí, pensando nisso tudo, uma coisa que afunila, né, as pesquisas atuais que temos é essa correlação entre os jovens negros que morrem ou adoecem mentalmente e o suicídio. E aí a gente vai ter as causas que versam sobre isolamento social, uma construção empobrecida da autoestima, né? A violência, a maneira como o sujeito é exposto na sociedade, tudo isso são fatores que levam a interferir na saúde mental de um indivíduo. E aí, quando a gente fala no racismo, isso faz uma junção, né? Porque uma construção de baixa autoestima, a insegurança, o isolamento social também são fatores que pessoas negras experimentam com uma certa intensidade. E por que que isso acontece? Acho que a gente precisa até aí fazer uma retomada histórica. Né? Atualmente no Brasil, 54,9% da população é negra. Né? E um questionamento que eu quero trazer aqui para os ouvintes, para você, para que possamos refletir juntas se 54,9% da nossa população negra, onde estão essas pessoas? Né? Queria fazer o exercício com você da gente pensar, da gente retomar, né? Da gente pensar na universidade, nos bancos que a gente frequenta, nos espaços que a gente se relaciona, nos restaurantes, nas multinacionais que invariavelmente, vez ou outra, a gente precisa frequentar, em alguma grande loja, né? Se a gente for fazer essa busca na nossa memória, onde estão as pessoas, né? Que lugar é esse que elas estão? E é uma pergunta que eu não quero responder agora. Vou deixar para a gente responder aí no decorrer da live, mas quero que vocês fiquem de alguma forma com essa reflexão, com esse exercício de pensamento e até se puder responder aqui, né, onde estão essas pessoas negras, para depois a gente construir uma fala diante disso. Perfeito. Né? E aí uma coisa importante para a gente pensar, quando a gente volta para essas pesquisas que falam que o jovem negro é o que mais comete suicídio na nossa comunidade, estão relacionados nos estudos resquícios da escravidão, de uma lógica escravocrata, especialmente na maneira como a abolição foi construída dentro da nossa sociedade. A escravidão no Brasil acabou tem em torno de uns 130 anos. É muito recente, né? Se a gente for retomar aí os nossos antepassados, quem conviveu aí com a bisavó, com a tataravó, vai ter vivido, né? São pessoas que terão vivido essa época de escravidão ou o final ali do abolicionismo na nossa sociedade. Uma vez eu fui dar uma palestra na empresa e eu trouxe dados, né? Aqui não vai dar tempo, mas eu trouxe dados do que aconteciam durante o período da escravidão, né? E aí eu me senti um pouco impressionada, porque as pessoas não sabiam, né? As pessoas sabiam que escravo apanhava se não trabalhasse, né? Mas a verdade não é essa, né? Além de apanhar se não trabalhasse, ele era mutilado.
ele era torturado, ele foi colocado em navios negreiros para chegar, né, até o nosso país e em tantos outros, né? Eles foram obrigados a fazer fazendas de reprodução, então os homens negros tinham que estuprar de alguma maneira as suas mulheres, as suas escravas, para quê? Para a mão de obra ficar mais barata, né? A escravidão também foi política, e é por isso que é importante que a gente fale de política quando a gente fala de racismo, né? Então, se lá na fazenda de escravos, na fazenda de reprodução, nascessem mais pessoas pretas, já era mais econômico, porque aí eu não precisava comprar um escravo, né? Eu podia ter ali na minha própria fazenda. Então, eles ficavam de castigo, eles eram punidos. As amas de leite dos filhos dos senhores, né, tinham que amamentar os escravos para eles não morrerem de fome, né? Eles eram mutilados, tinham seus pescoços decepados. Muitas coisas aconteceram que foi criando na nossa sociedade uma coisa que a gente pode chamar de raiva ancestral, né? Quando a gente vê casos atualmente de pessoas pretas sendo espancadas, a gente não precisa falar, mas será que foi racismo? Será que não foi? A gente está falando de uma lógica ancestral, né? De uma coisa que está dentro, né? Porque, assim, às vezes a gente é criança e uma historinha que contaram pra gente lá na infância fica. Às vezes a gente passa por algum trauma na infância, na adolescência, que perpassa ali para a nossa idade adulta, né? Por que é que um período histórico não ficaria na nossa vida e versaria, né, sobre a maneira como a gente construiu a nossa cultura? E acho que a prova disso é que a gente tem frases até hoje, né? Às vezes as pessoas falam, comprei um criado mudo pro meu quarto. O criado mudo era o escravo, né? Era um criado que ficava ali mudo, a serviço do seu patrão, ao lado da sua cama à noite, para caso o senhor quisesse ir ao banheiro, quisesse beber água, né? Então tinha um escravo ali, calado, mudo, que não podia dormir, e que serviria ao senhor da fazenda naquele momento. E é uma lógica que a gente perpetua até hoje. Hoje a gente está falando de um móvel, né? Mas se o criado mudo permaneceu até hoje, se certas frases permaneceram até hoje, né? Não sei se você já escutou, mas já escutei algumas vezes que preto não gosta de trabalhar, pretos são menos inteligentes que pessoas brancas, né? Preto é vagabundo. São frases baixas, estúpidas, mas que a gente escuta. E que elas têm uma raiz que é ancestral, né? É isso que a gente chama de resquício da escravidão, que fere a dignidade humana do sujeito, fere a maneira como o sujeito se constitui no mundo e tira da pessoa preta o direito ao belo, à intelectualidade, porque vai podando ali, de alguma maneira, as oportunidades que nós nem temos, na verdade, né? Que não estão disponíveis para a gente. Segunda é dia de branco, é verdade, né? Alguém digitou aí que segunda é dia de branco, e é mais ou menos isso. Fazendo uma apologia, o escravo tinha que trabalhar ali as 24 horas do dia, e se ele não conseguisse, ele era mutilado, né? Ele era castigado. Nós tínhamos a lei de 1830, né? Para os escravos livres e para os escravos, né? Que não estavam livres, que davam à polícia, né? A lei dava à polícia o direito de espancar, mutilar e bater nessas pessoas negras só porque elas estavam na rua, né? Então funcionava assim. Se ele ia preso, o senhor da fazenda perdia dinheiro. E se para o senhor da fazenda não perder dinheiro, era dado à polícia o direito de bater na pessoa negra. E aí, se a gente for olhar para a nossa sociedade hoje, como não pensar que essa lógica permanece atualmente, né? Se a gente for pensar que homens negros abrem um guarda-chuva e tomam tiros de advertência, né? Se a gente for pensar que homens negros, mulheres negras são perseguidas no mercado, ou o outro atravessa a rua quando vê uma pessoa preta passando, né? Isso tudo é resquício do racismo, né? Isso tudo permanece até hoje. E ali a gente precisa pensar também, né, que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? E em outros países os negros foram considerados livres e eles ganharam ali um pedaço de terra, ganharam um pouquinho de grana para começar a vida, né? Afinal, eles estavam fora do seu país de origem, não falavam a nossa língua, não conheciam ninguém e tinham sido demonizados pela branquitude. A branquitude escravizou e precisava demonizá-los, precisava torná-los animais, senão o projeto da escravidão não daria certo, né?
Os negros eram expostos em zoológicos, né? Como se eles fossem animais mesmo, que pudessem ali ser vistos, como se eles fossem selvagens, né? E os negros aqui no Brasil, nós aqui no Brasil, não ganhamos nem um pedaço de terra e muito menos dinheiro, né, para habitar a sociedade. A gente foi deixado ali à beira, à margem da sociedade, e tinham outras leis também. Né? A lei, por exemplo, de que se você não soubesse ler e escrever, você era preso. O negro não sabia ler e escrever. Né? Se ele tivesse uma roupa suja, ele ia preso. O negro não tinha ganhado uma roupa para habitar a rua. Né? Olha só. E aí, se a gente for... Eu perguntei agora mesmo onde estão, né, a população negra. Onde está a população? Hoje, a maior porcentagem, né, 67%, os dados de 2016, da população carcerária é negra. Né? E a gente tem aquela frase de que preto é bandido, né? Por isso que ele apanha, por isso que as pessoas atravessam a rua. Mas aí, se a gente voltar para esse resquício da abolição, a gente tem isso, né? O preto que foi deixado na rua, né? Ele saiu da prisão fazenda para ir para a prisão da sociedade. Foi deixado na rua, era preso porque não sabia ler, porque não tinha roupa, porque não sabia escrever, porque não falava língua. E o que aconteceu? A maioria foi preso, uma outra parte morreu e uma outra parte foi para as bordas da cidade, né? Que é o que a gente chamava de periferia, né? Construir as suas próprias vidas. Porque vivendo em bando, eles poderiam produzir, eles poderiam criar ali o seu próprio sustento para continuar existindo e para continuar propagando a sua família. Né? E, mais uma vez, respondendo a essa pergunta, a maior parte da população da favela hoje, né, das periferias, também são constituídas por pessoas negras. Então, lá, o resquício da escravidão é esse, né? Porque quando a abolição aconteceu, os negros ou foram presos, como estão hoje, ou morreram, como estão morrendo hoje, ou foram para as periferias, trabalhar em empregos subalternos, né? Não que o emprego subalterno não tenha um valor, não é isso, né? Tá tudo bem varrer o chão, tá tudo bem limpar a casa, né? Mas por que quando a gente fala na mão de obra, quando a gente fala nas mulheres do mercado que fazem a limpeza do mercado, por que elas são negras e a parte grande, né, do mercado, a parte que está ali tomando conta da chefia é branca, né? Essas são diferenças que ficam escancaradas. Quando eu fiz faculdade, por exemplo, tinham 3 pessoas negras. Né? Eu tive uma professora preta, que talvez nem se reconheça como negra, porque a gente também vivencia um processo de embranquecimento na nossa atualidade. Né? Na nossa atualidade, não, desde a escravidão. E isso tem uma raiz lá na miscigenação, né, Tânia? Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, não tem essa de preto ou branco, somos todo mundo igual, né? Somos todos iguais, as pessoas são todas miscigenadas. E apesar da gente já saber, esse ano saiu uma pesquisa, né? Não tem os dados, mas ela comprova que mulheres indígenas e mulheres pretas, nessa época, foram estupradas. Porque também tinha essa ideia do embranquecimento da população. Né? Então, vamos, já que acabaram com a escravidão, né? Porque lá no início da escravidão, eles tinham aquela frase, né, de que a escravidão só termina quando o último escravo morreu. E não deu certo. Né? Morreram muitas pessoas, mas não deu certo. Então, o que eles fizeram? Vamos higienizar aí a população. Como que a gente higieniza a população? Nós, brancos, vamos lá, vamos estuprar essas mulheres, né, pretas e indígenas. Através do estupro, nascerão filhos miscigenados que, por sua vez, sendo mais branquinhos, sendo moreninhos, sendo pardos, farão filhos com outras pessoas brancas e pronto, embranqueceu a população. Né? Essa é uma lógica que temos até hoje. A gente precisa clarear a família. Né? Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi frases como essa. Né? Já ouvi o contrário, né? De que vamos escurecer a sua família. Inclusive, isso me lembra uma outra frase que a gente tem hoje. Né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que o próprio preto é racista com ele mesmo. Né? Isso não acontece. Né? O que acontece? Um processo de negação. Até se a gente for pensar ali, né, população escolar, por exemplo, a gente cresce
vendo as princesas da Disney na nossa sociedade, todas brancas, de olho claro, e tá tudo bem, né? Não é uma crítica às pessoas brancas. Eu acho que é importante deixar isso nítido para as pessoas. Quando a gente fala de pessoas não pretas, a gente não está falando de uma pessoa em específico, né? A gente está falando de uma estrutura. Assim como o racismo é uma estrutura, e tudo isso que a gente falou aqui é a superfície, né? As frases são a superfície, são a ponta de um iceberg, de um gelo que é muito maior e que versa sobre a nossa política, sobre a nossa economia. É importante para a política atual manter a atenção no racismo, no sentido de continuar escravizando os nossos corpos, né? O corpo da mulher exportação, do homem preto que não gosta de trabalhar. É importante porque isso continua enriquecendo a branquitude, que é o padrão. Ao longo da nossa cultura, nós vamos criando padrões sociais, né? Isso varia de... Em algum momento, a mulher gorda também já foi padrão, né? E hoje a mulher magra que é. E é tudo sobre dinheiro, né? Não é tudo, mas é quase tudo sobre dinheiro, né? E, enfim, isso vai, né, nutrindo a estrutura do racismo. Então, quando a gente fala dessa pessoa não branca, dessa branquitude que faz isso, a gente está falando da estrutura do racismo, de contribuir para que pessoas menos pretas, para que pessoas de pele menos retinta, como a minha, por exemplo, embranqueçam. Façam suas plásticas, afinem seus narizes, deixem seus cabelos lisos, né? E isso tudo vai contribuindo para as pessoas pararem de ser reconhecidas como negras, mas elas são. Porque elas vivenciam um racismo em alguma estrutura ali da vida. Seja numa entrevista de emprego, onde ela não é contratada, seja numa entrevista de emprego onde ela é contratada, mas ela vai ganhar menos do que a pessoa branca, ou vai ser tratada de uma forma diferente, né? E tudo isso, né, Tamires, eu falei agora da escola, até me perdi, mas começa lá na nossa infância, né? Porque essa estrutura, ela é social. E ela é também institucional, né? Na medida que as empresas estão ali apoiando essa branquitude e escravizando os nossos corpos, né? Então, a menina na escola, ela vê as princesas brancas, de cabelo loiro, o menino não vê heróis pretos, né? Recentemente nós tivemos Pantera Negra, nós temos Pantera Negra, né? Mas isso é quase nulo, né? Na minha época eu não lembro de ter visto nenhuma princesa preta. Todas eram brancas, né? E isso vai criando também a escola. Ela é um macro, né? Ela é um micro, na verdade, do macro, que é a nossa sociedade. Ali nós também aprendemos a construir a nossa autoestima. É ali que a gente aprende também, de alguma forma, a se relacionar com outros, sociedade, a se socializar com as regras. Isso vai constituindo aos poucos a nossa identidade, a nossa subjetividade, né? Então, o que acontece? A gente vê a professora dando lápis cor de pele para a aluna se desenhar, e o lápis cor de pele é rosa claro, né? Não é da cor da nossa pele. Aí a menina se desenha com o cabelo liso, com um olho claro. Já vivenciei mulheres dizendo para mim que na infância, ao tomarem banho, esfregavam as suas peles com força para ver se a cor saía. Porque se a cor saísse, elas poderiam ter amigas, né? Eu vivi isso na escola. Não esfreguei a minha pele, mas vivi isso das amigas se isolarem no canto e de não quererem conversar comigo porque eu era de uma cor diferente da delas, né? E é nesse sentido que a gente precisa desconstruir essa frase dos somos todos iguais, porque nós não somos, né? Somos baixos, altos, magros, gordos, dentro do corpo, falta órgão, tem órgão em excesso, temos síndromes, temos cadeirantes. A gente tem uma pluralidade de pessoas existentes nesse mundo, e se tem uma coisa que a gente não é igual, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente aceitar uma sociedade um pouco menos racista, né? No sentido de entender que as diferenças existem. Porque quando a gente fala de fatores sociais, de fatores culturais, eles são determinantes da nossa vulnerabilidade, né? São eles que vão determinar também se a gente vai adoecer mentalmente, se a gente não vai adoecer mentalmente, né? A gente chama esses fatores de determinantes da vulnerabilidade, de sociais, né? Na escola a gente acaba vivenciando isso. Então a amiguinha preta é isolada, na festa junina ninguém quer dançar com ela,
né? Ela é sempre a última a ser escolhida, ou para fazer esportes, ou para dançar na festinha. Ela é excluída pelos amigos, ela nunca é eleita a mais bonita da sala, né? Ela não se vê ali nas princesas existindo. Todas as amigas têm cabelo liso e ela tem cabelo ruim, né? Isso também acontece com os meninos que são vistos como sujos, como mais agressivos. E aí isso tudo, esse isolamento vai permitindo que a gente caia num lugar de não pertencimento, né? E aí a gente cai naquela lógica, Denise, do se eu não me vejo, eu não existo. E se eu não existo, eu também não tenho saúde, nem mental, nem física. E para onde eu vou? Como eu vou ter instrumentos para enxergar as oportunidades e de que maneira as oportunidades vão se mostrar para mim, né? Porque se eu estou ali nas beiradas da sociedade, nas periferias, né, que é onde os escravos foram quando a abolição aconteceu, porque eles não tinham condição de existir no mundo, se eu vou para essas beiradas, a pessoa que está lá na beirada, para conseguir chegar no centro da cidade para trabalhar, ela vai passar por um monte de corpo morto, por tiroteio da polícia, pela comida que não vai ter dado tempo de comer, por ter que acordar às 4 da manhã e fazer almoço para deixar para os filhos. Aí ela vai para o trabalho, limpar a casa de gente rica, de gente branca, e aí quando ela chega em casa, às vezes o filho está morto. Às vezes o filho foi morto pela polícia porque estava indo na escola. Às vezes o filho abriu o guarda-chuva e tomou um tiro de advertência, né? Então a gente precisa desconstruir a lógica do somos todos iguais, enxergar que esses resquícios do racismo ainda existem porque eles são perpetuados. E lá a gente tinha a lei de que podia bater nos escravos, a polícia podia bater nos escravos, essa lei acontece até hoje. Só que ela é velada, né? E aí tem um outro questionamento bom, será que se eu não vivo racismo é porque ele não existe? Né? É essa lógica que perpetua a lógica do somos todos iguais. Não significa que você, não vivendo racismo, ele não existe. Né? Então, tudo isso cria uma estrutura racial que permite que o racismo vá cada vez mais se lapidando e ferindo os nossos corpos de alguma forma. Né? E aí, o que acontece? A gente cresce num estado de negação, né? A gente nega a nossa própria cor de pele, aí a gente alisa o cabelo, a gente se relaciona com uma pessoa branca. Isso tudo para ver se a gente sofre menos, né? Mas isso é interno, às vezes a gente nem tem consciência disso, né? Porque, de repente, estando ao lado de uma pessoa branca, de um grupo branco, as chances da gente sofrer racismo, nessa lógica, né? Vai ser menor, porque de repente, se eu estou ali, é porque eu tenho capacidade, sofri vários isolamentos na escola, mas agora eu tenho capacidade de me relacionar com as pessoas brancas. Só que não é verdadeiro, porque é ali naquele meio branco que a estrutura social está acontecendo. Né? Por isso que eu disse, quando falamos pessoas brancas, não estamos, mais uma vez, falando de um indivíduo em específico. Né? Estamos falando, de alguma forma, da estrutura da branquitude, que é aquela que mantém o racismo acontecendo. Pessoas que criaram o racismo e que, sem perceber, perpetuam isso ainda. Né? Algumas pessoas têm tendência a acreditar, né, de que racismo é bater na pessoa na rua porque ela é preta, ou de repente, chamar o outro de macaco, né? E racismo não é isso. Quer dizer, é isso também, né? Mas não tem a ver com isso. Esses discursos são também o pano de fundo para uma estrutura que é muito maior, né? Que acaba mantendo essa lógica dessa raiva ancestral nas pessoas. Né? Acho que uma outra dificuldade também que a gente acaba apresentando, né, algumas pessoas acabam perguntando para a gente o que é racismo, como se proteger dele, ou como defender as pessoas dele, né? Só que aí, quando a gente vai responder, essas pessoas entram numa posição defensiva, né? De, eu não sou racista. Eu tenho amigos que são negros, eu me relaciono com pessoas que são negras, né? Se relacionar com as pessoas negras não é uma questão de gosto, também é uma construção social, né? De que a face, né, as características da pessoa são feias, por exemplo, né? O preto tem o nariz largo, ele tem os dentes abertos, ele tem o olho menor, ele tem a pele preta, né? Ele tem os lábios carnudos, ele tem um corpo diferente. É por isso que a gente não é tudo igual, é todo mundo diferente, né? E aí dizer que uma pessoa é racista ou não é muito fácil, porque se aquela pessoa é racista e está a fim de se desconstruir, bacana, vamos lá, né? Vamos estudar, abre Google, vamos ler. Mas não é sobre isso.
né? Não é sobre uma pessoa, é sobre uma sociedade inteira mantendo a lógica do fim de uma escravidão que acabou de terminar. Né? Então, esse é um outro fator determinante. Quando a gente fala de estigma, né? Lá no final da escravidão, o estigma criado diante da população negra é que pessoas com características negroides, né, deveriam ser excluídas da sociedade. E a gente perpetua isso, né, na medida que a gente ensina a nossa sociedade, mais uma vez, a cortar o cabelo, a cortar o nariz, né, a não se relacionar com pessoas negras. As características físicas são um determinante social que causam as tensões relacionais. São elas que vão dizer, culturalmente falando, como a gente vai ser tratado na nossa sociedade. Então, através da sua característica social, que eu vou escolher se você vai ser contratado na empresa ou não, se eu vou me relacionar com você ou não, a maneira como eu vou te tratar na rua, se eu vou te seguir no supermercado, se eu vou atravessar a rua quando eu te vejo, né? Essas coisas todas são coisas que pessoas brancas nunca passaram. É por isso que as pessoas são diferentes, né? Pessoas brancas não passam por isso, né? Elas não sofrem racismo, né? Não existe racismo inverso na nossa sociedade, né? Para existir, a gente teria também que ter vivido aí, que as pessoas brancas terem vivido 300 anos de escravidão. Não viveram, né? Elas viveram a escravidão em um outro posicionamento, né? Também. Então, assim, se a gente for pensar na maneira como a criança se constitui, pensar na sua subjetividade, pensar na representatividade que ela não vê na TV, né, a gente vai contribuir para que os sujeitos cresçam com medo de serem mortos pela polícia, de serem perseguidos, de serem maltratados, né, de terem os seus corpos mutilados. A gente vai criar indivíduos inseguros, porque eles não sabem se eles vão poder falar, porque vai que eles falam e sofrem racismo. Né? A gente contribui para indivíduos que estão sempre ansiosos e angustiados. Né? Esses dias, conversando com uma pessoa preta, a pessoa me disse que tinha muito medo de ir a um tal lugar, porque esse tal lugar só teriam pessoas brancas. Né? E se eu não for bem tratada lá? Né? Isso causa episódios de ansiedade, de angústia, contribui para uma destruição da autoestima, porque se eu não vejo nenhuma mulher, nenhum homem que é parecido comigo numa posição de destaque, como é que eu vou acreditar que eu posso estar lá? Né? Se todo mundo que eu vejo e é da minha cor está sempre limpando o chão, catando lixo na rua, que lugar é esse que eu vou acreditar que eu vou estar? Porque não basta só acreditar, preciso das oportunidades me serem oferecidas também, né? E isso muitas vezes não acontece. Então, isso contribui para, se a gente for pegar a taxa de desemprego e dividir entre a população negra e a população branca, a população negra está na maior parte das pessoas que estão desempregadas. Né? Isso também é um resquício do abolicionismo, quando a gente pensa na segregação, né? Naquele apartheid que terminou até hoje. Exato. Né? Ele existe até hoje, se a gente for olhar para essa divisão social, né? E aí as pessoas podem até dizer, mas você não está sendo racista, dizendo que as pessoas estão divididas? Não, isso são dados científicos, né? Para a gente perceber onde essas pessoas estão e a importância de que as cotas sociais permaneçam, porque assim como a pessoa branca estuda, a pessoa preta também estuda, né? Para estar lá. A cota é uma outra coisa, não tem nada a ver com não ter estudado e ter roubado no lugar. Né? A pessoa também estudou e ganhou um acesso, um caminho que você não tem, que você não precisou fazer. O caminho para a pessoa preta da sociedade, ele não é acessível. É por isso que a gente precisa da cota racial como uma política pública que coloque o preto dentro da universidade para que ele possa existir naquele espaço e habitar outras profissões que ele deseja e que não seja somente aquelas que a sociedade ditou para a gente. Né? Pensando nessa lógica, isso também contribui para que a gente perpetue a lógica do isolamento social. Né? Esse sujeito vai cada vez mais se isolar, vai se sentir inseguro, vai ter a sua autoestima perturbada, né, e deturpada, e aí quando ele cresce, ele adoece. Né? Quando criança é um pouco mais difícil entender o porquê. Às vezes meu filho me pergunta, mas por que só tem eu de negro? Né? Por que quando tem negro no filme, o negro é bandido? Mas por que naquela série que eu assisto, né, mamãe, a polícia parou o carro da pessoa preta e não parou o carro da pessoa branca? Tanto que a
pessoa branca que tinha droga, né? É uma lógica que é muito difícil de explicar para o público científico. Uhum. E aí a gente costuma dizer que a gente precisa pensar em fatores de proteção para a população. Né? Porque se eu estou desempregado e não tenho dinheiro para comer, eu adoeço mentalmente, né? Porque que jeito eu vou criar os meus filhos? Né? Se eu tive minha autoestima destruída, com que tipo de pessoa eu vou me relacionar? Será que eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me dar o que eu mereço? Ou será que quando ela me der o mínimo, eu vou aceitar e acreditar que aquilo tá bom? Se eu vejo corpos pretos mortos na favela todo dia, né? Se eu vejo tiros de advertência que pessoas brancas não levam, né? Como é que eu posso estar mentalmente saudável? Né? Isso é quase impossível. Acho que a gente não precisava nem, precisa, né? Mas não precisava nem de estudo para concluir todas essas coisas. E aí a nossa saúde vai sendo cada vez mais deturpada, justamente porque a nossa cor é um determinante social. A miscigenação foi uma violência para a população. E se eu ando na rua, eu não enxergo o seu sangue por dentro. Né? Não adianta o seu avô ou o seu bisavô ser negro. O que eu estou vendo na rua é a sua pele, é a sua cor, são os seus traços. Esse é um fator determinante, né, para dizer se existe um estigma, se existe um racismo ou se não existe. O amigo que é zoado na escola supera? Claro que supera, né? Se ele tem um problema na orelha e aquilo vai incomodar durante a vida adulta, ele faz uma cirurgia. Né? Se ele foi zoado pelo peso, ele pode fazer um tratamento, emagrecer ou de repente se aceitar da maneira como ele é. Né? Uhum. Se eu tenho um defeito no nariz, eu posso consertar. Agora, se eu sou zoada porque a minha pele é negra, né, eu não tenho o que fazer com a minha pele. Eu não tenho como mudar. Né? E é bizarro pensar que essas coisas ainda acontecem. Então, a gente costuma dizer que esses dias eu ouvi uma pergunta, mas tem como superar um episódio de racismo que deu? Mas não é um. A gente vive uma estrutura racial e aí não tem como superar, né? Tem como a gente viver apesar de, né? Se a gente se juntar, se a gente se unir enquanto potência negra e perceber, né, que nessa diáspora a gente pode retomar o africanismo, né? Entender que as pessoas lá viviam e vivem em tribo. É isso que a gente tem que fazer para se fortalecer, para poder juntos criar uma sociedade antirracista, né? A gente não tem, né, que ficar... Eu vejo muitos militantes, né, do movimento negro se exaurindo de explicar para pessoas brancas por que determinada coisa é racismo, não vai adiantar, né? Uhum. Porque o racismo foi um problema criado por pessoas brancas, né? São elas que têm que se mobilizar, que se movimentar para entender o que é e, sobretudo, conseguirem ouvir, né? Porque é uma estrutura que prejudica economicamente, inclusive, a sociedade como um todo, né? Pessoas estão morrendo. Recentemente também a gente vê muito na internet, né? Vidas negras importam. E aí, do outro lado, a gente vê, mas vidas brancas não importam? Claro que importa, toda vida importa, né? Mas não é isso. Esses dias também vi uma imagem muito bacana na internet, né? Que era de uma casa pegando fogo e as outras casas ali, salvo. Né? E alguém gritava, a casa tá pegando fogo, vamos salvá-la, né? E aí alguém dizia, mas todas as casas importam, vamos salvar todas, né? E é uma lógica sem racionalidade. Salva a casa que está pegando fogo, né? E é isso, o racismo está matando a população. Né? Se não está matando na mão da polícia, está matando na população carcerária, né? Se não está matando na população carcerária, está matando de suicídio, né? E aí, o que a gente faz com isso? Né? Por isso que a gente diz que vidas negras importam, porque a gente quer parar de morrer, a gente quer ficar vivo, a gente quer explorar as potências que o mundo tem para oferecer para a gente, e sobretudo as nossas potências, né? Então, sim, eu concordo que todas as vidas importam, mas a gente precisa salvar as vidas que estão sendo ceifadas, que estão sendo apagadas, né? E é nesse sentido que a branquitude pode ter um certo poder, né? No sentido de estudar sobre racismo, de ouvir pessoas negras dizendo, de oferecer esse local de fala, porque dessa maneira também a gente contribui para que essas pessoas estejam mentalmente saudáveis. Né? O que a gente quer, na verdade, é que pessoas brancas parem de continuar contribuindo para que essa estrutura do racismo permaneça tão viva e tão acesa, né? Exatamente. E aqui, né, o que eu ia falar é que toda essa estrutura, né, também contribui para o indivíduo negro ter um certo, construir, né, um auto-ódio. À medida que ele vai se percebendo negro, ele vai se odiando.
não no sentido de odiar a população negra, mas no sentido de odiar aquilo que fazem com a gente. E isso vai perpetuando também. Assim. Eu costumo dizer que a miscigenação lá, violenta, que estuprou as mulheres, assim, de embranquecer e de higienizar a sociedade, ela deu tão certo que hoje eu escuto mulheres negras dizendo para mim que não querem ter filhos, porque elas sentem medo dos seus filhos serem mortos. Né? Esses dias também fui comprar roupa para o meu filho e aí eu pensei, nossa, será que na adolescência ele vai poder usar essa roupa aqui, né, mais descolada, mais de uma roupa assim, mais de basquete, né? Porque como ele vai ser visto andando ali na rua, né? Como as pessoas vão olhar para o meu filho? E aí a gente vê um humor dessas mulheres negras querendo parar de parir. Ninguém é obrigado a ter filho, mas tem mulher que quer ter filho, né? E aí ela se sente obrigada a não parir, a não colocar o seu desejo ali, justamente para não ter o seu filho sendo morto, né? Com medo do marido que chega em casa do trabalho atrasado, de ter acontecido alguma coisa com ele, porque na maioria das vezes acontece mesmo. Né? Então são esses absurdos que a gente vivencia, que talvez a população branca não vivencie, né? Porque não faz parte da realidade, mas isso não quer dizer que o racismo não existe. E são por todos esses motivos, né, que o nosso Conselho de Classe, que o SUS, inclusive, tem programas que versam, né, que são para a população negra, de oferecer uma psicologia preta, de oferecer serviço físico, de saúde física mesmo para a população negra, porque a gente sabe que essas pessoas estão à margem da sociedade. Né, e estão à margem por uma estrutura cultural, social criada, né, pela lógica escravocrata que permanece até hoje velada. E aí mora o perigo, ela é velada. Se é velada, parece que não existe, a gente faz sem saber e acaba contribuindo para que os corpos negros permaneçam morrendo cada vez mais. E voltamos lá para a frase do início da nossa live, né? A escravidão só acaba quando o último escravo estiver morto. Né? E estamos todos vivos, né? Queremos continuar, pelo menos, né, Tani? Com certeza. Thaís, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você quer concluir. Você quer seguir na conclusão e eu te pergunto? Não, Tanise, acho que era isso mesmo que eu tinha para falar. Assim, é o básico do básico, geralzão mesmo. Thaís, assim, é uma gratidão imensa te ouvir. Assim, eu não tenho palavras, é uma sensação de muito, assim, toca muito, muito aprendizado. Eu estou do lado da branquitude, né? Inclusive eu me olho aqui na tela. Meu marido tem falado muito isso para mim nos últimos tempos. Ele fala assim que essencialmente desde 2019 que os impactos sobre ele foram aumentando. Ele fala assim, às vezes eu olho no espelho e eu tenho raiva de mim porque eu sou homem, branco, heterossexual. Eu estou pegando raiva de mim. É fácil, né, a gente falar, porque a vida desse perfil é a mais fácil. Mas é o olhar-se no espelho e já não se aturar mais. Às vezes é uma sensação, como você disse, embora nós somos indivíduos, a Tanise é a Tanise, ela tem as perspectivas dela, ela busca ampliar o seu conhecimento, ver as coisas de outra forma, mas a Tanise carrega a branquitude na sua história. Isso tem que ser considerado. São críticas que nós temos que ouvir. Não adianta falar que essas coisas não existem, né? Então, assim, eu fico emocionada com a sua fala. Você conseguiu, em 40 minutos, ser extremamente profunda e eu não tenho palavras para expressar isso. Eu queria só fazer uma ponte, Thaís, e uma pergunta. A primeira ponte que eu queria fazer é que a sua fala me fez lembrar de um conceito de saúde que nós da enfermagem, eu sou enfermeira, a gente ouve bastante, né? Infelizmente, isso não é o dominante, mas na verdade não ouvimos bastante, porque nós ouvimos que saúde é ausência de doença, nós temos uma visão biologicista muito marcada. Mas tem um conceito que tem me emocionado muito, que saúde é potência para lidar com a existência. Então, tudo que você disse, né, aponta, cadê a potência da pessoa negra, da pessoa preta, para que ela possa existir? Isso é saúde. Então, você conseguiu materializar uma noção abstrata, você trouxe isso na sua forma mais real, mais bruta, né? Uma pergunta que eu queria fazer, então, Thaís, é a seguinte: na sua percepção, né? Na sua percepção, olhando
Então vamos pegar Brasil 2020, racismo. O que mudou e o que não mudou, na sua opinião? Assim, como que você enxerga isso? Que eu ouço pessoas falarem, não, a coisa está melhorando. Aí eu ouço falar, não, a realidade não mudou. E aí a gente fica nesse paradoxo. O que você acha disso, Thaís? Que pergunta, né? 2020 foi um ano e tanto, né, Thaís? Eu estava aqui lendo mais cedo essa pesquisa sobre o suicídio e eu achei muito interessante, muito triste, na verdade, que a gente pegar, né? Eu falei lá no início que a cada 10 homens que cometem suicídio, 6 são negros. A gente pega esse mesmo gráfico e percebe que ele está estático para a população branca, né? Que a porcentagem de homens lá atrás que cometia suicídio e hoje de pessoas brancas, diante das políticas públicas de prevenção do suicídio, elas estatizaram. Em contrapartida, a população negra que comete suicídio, ela aumentou em um nível que eu não sei nem quantificar, né? Pesquisas estão sendo feitas. Então, assim, a gente tem um dado científico que versa como as coisas pioraram, né? Parece que atualmente são autorizados 2 discursos. O discurso de que, se é minha opinião, eu posso dar, e não pode, porque opiniões são erradas, né? Se não é um dado, ela está errada, né? Você pode desenvolver a sua subjetividade. Eu sou da fenomenologia e eu acredito que cada existência é única, cada pessoa que sofre racismo é única e, portanto, ela vai vivenciar aquilo de uma maneira muito particular, ainda que o racismo seja um fenômeno social e cultural, né? Mas a sua opinião, ela não está certa só porque ela é sua opinião, né? Então, hoje vivemos essa realidade de que está tudo bem dar a minha opinião, e seja ela qual for, porque eu preciso ser respeitado, e parece, né, que foi autorizado o discurso de ódio. Então, está todo mundo destilando ódio sem ouvir aquilo que o outro está dizendo, né? O que a gente tem hoje, né, Tânia, são notícias. A gente viu um homem sendo morto no estacionamento do Carrefour. Nós vemos vereadoras sendo baleadas em carros. Nós vemos pessoas negras sendo maltratadas na rua. Nós vemos pessoas pretas morrendo todos os dias, porque atualmente nós temos a mídia. Mas pessoas pretas estão morrendo todos os dias desde que a escravidão começou. Não mudou, é igual, só que a gente está assistindo. A gente está assistindo o que antes não era mostrado na TV, não era mostrado na internet, né? Então, continua a mesma coisa, só que pior, porque além disso a gente tem aquele outro discurso de vitimismo hoje, né? De que, tudo para ele é racismo. Sim, tudo é racismo, né? É vitimista, a gente ouve muitas pessoas falando, é mimimi, e não é, gente, né? Por que é tão difícil para o outro enxergar uma coisa que está escancarada, né, que está acontecendo, que a gente já cometeu num nível muito menor, né, mas comete todos os dias, né? E aí é como você disse, né, Tamara, a gente precisa se desconstruir. Não é essa desconstrução lacradora da internet, né? É se desconstruir no sentido de olhar no espelho e perguntar como eu existo em sociedade. É assim que eu me construo. Como é que eu estou contribuindo, né? Se aconteceu na sociedade, é culpa minha também. A gente não tem como se desresponsabilizar de fenômenos sociais, né? Porque o que a gente está fazendo? Claro que o que a gente pode fazer hoje é muito pouco diante do que certas pessoas que estão no poder podem fazer, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa. Então, é se perguntar o tempo todo, né? Acho que as coisas continuam da mesma forma. Thaís, eu vou ler um comentário aqui, que acabou de ser postado. Vejo o racismo como uma ignorância humana e tenho uma sensação de impotência de ainda ver isso acontecer. Me dá ranço. E eu enxergo que isso vai demorar para mudar, infelizmente. Eu também não acho que isso vai mudar tão rapidamente, mas a gente ainda precisa sair dessa lógica, né? De que o racismo é uma ignorância, o racismo é uma escolha, né? Eu escolho ser racista. E aí, mais uma vez, trazer aquela outra fala do que conversamos aqui, né, Tanise? Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de uma pessoa chamando o outro de macaco, né? A gente não está falando de um torcedor que jogou uma banana no meio do campo. A gente está falando da estrutura, dos resquícios sociais que eu disse lá no começo, né? Que colocou libertou o negro, mas colocou o negro na prisão, na periferia e para morrer na mão da polícia. Isso continua acontecendo.
Os negros não estão ocupando os grandes cargos. Na universidade não tem professor negro, não tem aluno negro. As empregadas domésticas, em sua maioria, são negras. A gente está falando de uma estrutura que mantém a economia política funcionando. Né? Não é com o discurso racista que a gente precisa parar. A gente está com pressa de desestruturar uma sociedade que continua perpetuando uma lógica escravocrata. Então, uma pessoa ignorante que é racista comigo hoje, péssima, mas ela tem a chance de se desconstruir enquanto pessoa. Quando a gente vai ter a chance de se construir enquanto sociedade e desconstruir essa lógica racial de que o negro não pode estar no emprego subalterno, que ele pode pertencer a outros lugares. Quando que a gente vai devolver para o sujeito essa lógica de pertencimento? Racismo não é sobre uma pessoa ser racista, é sobre uma sociedade inteira perpetuar a frase que o racismo vai continuar até o último escravo morrer. E a gente está vivo, mais uma vez. Exato. Que essa frase precisa ser muito repetida para que a gente entenda que o racismo é uma estrutura, é institucional. Sim, e Thaís, quando você falando, né, eu fiquei pensando aqui, tudo que você comentou me chamou muita atenção, é muito impactante ouvir, né? A pessoa negra, a pessoa preta, ao se colocar socialmente, historicamente colocada numa posição de não existir, né? A opressão é tão grande, a pessoa se olha, o processo de negação, o sofrimento, o medo, a ansiedade, isso resultando em adoecimento emocional, isso é uma coisa que me impacta muito também, porque às vezes a gente pensa assim, sofreu racismo, né, vivencia situações de racismo, mas isso supera. Gente, e a superação das consequências emocionais, isso é um trabalho denso de uma vida que muitas vezes, que nem sempre a gente não se recupera como uma doença física, né? Assim, as consequências do dano emocional, elas são absurdas, elas são passadas de mães para filhas, de pais para filhos. Elas têm um poder de disseminação absurdo, né? E eu fico pensando, nossa, eu acho que aqui enquanto eu estou falando, pessoal, nem quero falar muito, que vocês fiquem livres, nós temos 10 minutos, façam perguntas, comentários, vocês que estão me ouvindo, fiquem livres, né? Mas aí, enquanto vocês estão pensando, Thaís, eu queria saber uma questão assim também. Eu tenho me debruçado muito sobre a questão do feminino. Eu acho que uma opressão que eu, Tanise, sinto, que me cabe na minha pessoa socialmente, é ser mulher. Isso é um aspecto que tem cada vez mais me incomodado. Mas eu penso, não é a mesma coisa do que ser mulher e ser negra. Nunca, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Você falou, né, da questão do assunto de modo amplo, comentou também do feminino, trouxe o trabalho doméstico. O que daria para dizer, então, a mulher negra, mulher preta, como que ela vive nessa sociedade em termos emocionais, assim? Que aspectos são latentes, né, nesse perfil de pessoas, né? Não sei se poderia dizer. São três opressões, né? A primeira é de ser mulher, né? E de ser preferida, né? A gente fala muito da solidão preta dentro do movimento da mulher negra, né? E é uma solidão que se estende não somente para ramos românticos e afetivos, mas também em termos de amizade. Da mulher preta sempre viver na sombra da amiga branca, que diz, que é querida, que é, né, colocada. Acho que essa é a primeira opressão. A segunda é a opressão de ser mulher, né, que sabemos que nós sofremos, né? E a terceira é isso que eu falei da mulher negra querer parar de parir, né? A terceira é a da mulher mãe, né, que sabe que seu filho talvez não vai chegar em casa, que seu marido talvez não vai chegar em casa, né? Então são três opressões para serem vividas apesar de. Não dá para superar, né? Então a gente precisa viver apesar disso, né? Eu vejo muitas mulheres rompendo até com essa ideia social, não do feminino, mas de feminismo, né? Por acreditar que o feminismo acaba não abarcando a mulher negra em sua completude, porque o homem negro também, né, sofre. A gente está falando do genocídio da população negra, ele é o que mais morre. Né? E a mulher negra é a que fica mais sozinha. Né? Então, são três opressões, a gente vai acabar vivendo triplo, e claro que não é uma competição, né, mas a gente tem muitas coisas para pensar ao redor disso, porque vocês brancas nasceram prontas, né? Precisa ficar magra, que é muito grave,
precisa minimamente cuidar da pele, cuidar do cabelo, né? Mas a gente não. A gente, para ficar bonita, tem que sofrer, né? A gente escuta muito isso. E aí a mulher negra, para ficar bonita, tem que sofrer o dobro, né? E às vezes nem dá, porque ela não vai ficar branca. Né? Então, ela não vai ser querida, ela vai ser deixada. A gente tem relatos de muitas mulheres que não são apresentadas, do namorado não andar de mão dada com ela na rua, né? Eu lembro que quando eu era pequena, às vezes os menininhos ficavam com mulheres pretas, mas ficavam sempre atrás do muro, escondidos, né? Porque a gente está nesse lugar de apagamento, de silenciamento. Então, são opressões a mais para serem vividas, né? Só essas diferenças. O Aruan traz aqui uma pergunta que acho que nós podemos utilizá-la para finalizar. Claro, sim, eu acho que podemos abrir para só mais uma pergunta pelo horário, né? Não podemos estender. O Aru pergunta: Thaís, você que é mãe de crianças negras, como você faz para educá-los numa perspectiva antirracista? Eu choro. Não. Além de chorar, né? Que às vezes eu também choro. Acho que para as crianças precisa ser apresentado a nossa potência. Né? A nossa diáspora precisa ser apresentada para essas crianças. A nossa África precisa ser apresentada. Temos atualmente muitas literaturas e leituras infantis que versam sobre crianças negras, que falam, né, dessa luta que a gente vive. E aí nós vamos daí, né? As crianças aqui desde cedo já sabem o que significa racismo e elas já vivenciaram isso diversas vezes. Nós fizemos um espaço, né? Sempre fazemos um espaço de conversa aberta, de conversarmos sobre isso, de conversarmos sobre as escolhas que fazemos, né? Na nossa vida, ao lado de pessoas brancas, de criar amizades com pessoas brancas, de criar relações afetivas com pessoas brancas, mas, sobretudo, o que dá para trazer para o perfil é o lúdico, né? Porque é o lúdico que constitui a subjetividade da criança que vai existir no mundo enquanto adulta futuramente, né? Então, através do lúdico, a gente pode mostrar músicas, pode mostrar séries de TV, pode mostrar literaturas, né? Acho que é isso que a gente pode fazer. Trazer a África para dentro da nossa casa, né? A gente costuma muito utilizar aquele termo de quilombar, né? De quilombar, de viver ali em tribo, né? De viver em tribo enquanto sujeito negro, para que as crianças possam acreditar que as oportunidades para elas certamente serão mais difíceis. Estamos em barcos diferentes, remando em mares diferentes, mas que a gente pode buscar por elas. Né? E volto a repetir a frase de que elas vão ter que aprender a viver apesar do racismo, né? Porque ele vai continuar existindo na nossa sociedade. Perfeito, Thaís. Eu agradeço imensamente, eu estou muito impactada, de fato, com a sua fala, é muito bom. É muito triste ter que discutir esse tema, mas ele é real, ele precisa ser discutido, nós precisamos falar sobre ele. Foi, assim, verdadeiramente incrível, eu agradeço suas palavras e gostaria de deixar para você as últimas palavras antes da gente encerrar. Eu que quero agradecer, né, Thaís, a oportunidade da gente compartilhar juntos esse espaço de reflexão, da sua compreensão de entender. Percebo que muitas pessoas se sentem ofendidas quando eu falo sobre a branquitude, mas da sua compreensão de entender que não é sobre você, né? É sobre uma sociedade. E, de, sobretudo, agradecer esse espaço mesmo que a gente pôde refletir juntos, que a gente pôde construir um novo pensamento a partir disso. São de espaços de reflexão, de políticas públicas que a gente precisa para uma sociedade antirracista. Né? E aí eu finalizo com aquela frase clássica, né, de que numa sociedade racista não basta a gente não ser racista. Né? A gente precisa de uma prática antirracista. Né? E que as pessoas pretas precisam se potencializar enquanto tribo, para que a gente possa continuar existindo com força. Perfeito, Thaís. Muito obrigada. Termino com as suas palavras. Agradeço a presença de todas e todos aqui. O vídeo fica disponível no Instagram e na página do Mente Aberta no YouTube, né? Para quem quiser assistir depois. Tá? Um grande abraço, Thaís. Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Você é uma mulher trabalhadora, mãe, esteve aqui comigo. Eu agradeço imensamente. As pessoas estão agradecendo muito a sua presença. Então foi um prazer, Thaís. Obrigada pela sua luz, por tudo que você fez aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Tanise. Um beijo, até mais. Até, um abraço.